Sobre o cientista Charles Darwin. Ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809. Darwin foi um cientista britânico, ele foi naturalista e alcançou a fama de convencer a comunidade científica da corrente da evolução e propôs uma teoria para explicar como ela, a teoria sobre a seleção de ser natural e sexual. Essa teoria se desenvolveu grande descoberta, considerado um parâmetro central para a explicação de diversos fenômenos da biologia. Começou a se interessar por história natural na universidade enquanto era estudante de medicina e depois teologia. Sua viagem de 5 anos a bordo de Brig Beauce, escritor posteriores, trouxe-lhe reconhecimento como geólogo e fama como escritor. Suas observações da natureza levam-nos ao estudo da diversificação das espécies e, em 1838, ao desenvolvimento da teoria da seleção natural. Consciente de que outros ele tinha sido severamente punidos por sugerir ideias como aquelas, ele as confiou apenas a amigo próximo e continuou a sua pesquisa tentando antecipar possíveis observações. Contudo, a informação que Alfred Russel Wallace tinha desenvolvido uma ideia similar forçou a publicação conjunta das suas teorias em 1858. A genética e a evolução darwiniana foram inimigos desde o início de ambos conceitos. Ao mesmo tempo que Darwin afirmava que os seres podiam evoluir para outros seres, Mendel demonstrava que características individuais mantinham-se constantes. Enquanto a ideia de Darwin se baseava em fundamentos errôneos e não testados sobre hereditariedade, as conclusões de Mendel foram fundadas em experimentações cuidadas. Uma expedição de quase 5 anos que teria profundo impacto em muitas áreas de ciência. A viagem de Beauce. Darwin sentiu muitas dores e enjoos no estômago. Em outubro de 1833, ele pegou uma febre na Argentina. E em julho de 1834, enquanto retornou dos Andes, na Argentina, ele adoeceu e ficou 1 mês de cama. Mas mesmo assim, Charles Darwin continuou com as suas teorias e suas pesquisas. Ele sentia muitas dores estomacais, vomitava, graves tremores e palpitações. Outros sintomas. Estes sintomas se agravaram muito sobre as pesquisas que ele estava fazendo e o estresse que ele tinha relacionado à sua teoria. Em seu livro de 1859, A Origem das Espécies, ele introduziu a ideia de evolução a partir de um ancestral comum por meio de uma seleção natural. Esta se tornou a explicação científica dominante para a diversidade das espécies na natureza. Ele ingressou na Royal Society e continuou a sua pequena pesquisa escrevendo uma série de livros sobre plantas e animais, incluindo a espécie humana, notavelmente a descendência do homem e a seleção em relação ao sexo. A expressão e a emoção dos homens e animais foram uma das obras feitas em 1872. E em 29 de janeiro de 1839, Darwin casou-se com sua prima, Emma Edgewood. Depois do primeiro em morar em Gower Street, em Londres, o casal mudou para Donhausen Down. Em 17 de setembro de 1842, os Darwin tiveram 10 filhos, 3 dos quais morreram prematuramente. Muitos deles e seus netos alcançaram notabilidade. Muitos dos seus filhos sofreram de doenças ou fraquezas no temor de Darwin, de que isto se devesse ao fato de que ele e Emma eram primos. Foi expresso em seus textos sobre os efeitos do acasalamento entre indivíduos de linhagens mais próximas ou mais distantes. Não mais havia uma clara separação entre homens e animais, faria com que Darwin fosse lembrado como aquele que removeu o homem da posição privilegiada que ocupava no universo. Para alguns de seus críticos, entretanto, ele continuou sendo visto como o homem macaco, frequentemente desenhado como um corpo de macaco, um reconhecimento. Ainda durante a vida de Darwin,
Muitas espécies de seres vivos e elementos geográficos foram batizados em sua homenagem. Entre eles o Monte Darwin nos Andes. Em reconhecimento à importância de seu trabalho, Darwin foi enterrado à abadia de Westminster, próximo a Charles Lyell. William Hutchins e Isaac Newton foi uma das pessoas não ligadas à família real inglesa a ter um funeral de estado no século XVIII.